dia, boa tarde, boa noite. Que você, quando estiver ouvindo e vendo esse vídeo, possa ser bênção para a sua vida e resposta de Deus para você. Vamos fazer uma pequena meditação hoje no livro de Gênesis, primeiro livro da vida, da Bíblia, né? O livro da criação. Vamos ver aqui no capítulo 16, né, que diz: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, por nome de Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, o seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Abraão, ele já tinha promessa de Deus na vida dele, que ele teria, que ele seria grande, que ele seria pai de uma nação. Como está dizendo aqui no capítulo 15, né? Deus promete a Abraão, no capítulo 15, dizendo, o Senhor, ele disse: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que tuas entranhas sair. Esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E diz-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. No capítulo 15, Deus fez a promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. E naquele momento, ele só tinha Sara como esposa. Sim, naquele tempo, quando a mulher não podia gerar, o homem podia tomar outra mulher para que gerasse no lugar dela. Mas não foi assim que Deus falou. O nosso Deus, ele não é Deus de arrumadinho. Se ele prometeu algo a você, ele vai fazer. Mas ele vai fazer da maneira dele. Ele não precisa que você e ninguém intervenha naquilo que ele prometeu. Porque quem prometeu foi ele, não foi você. Não foi você que prometeu a si mesmo, foi ele que prometeu a você. Então, se ele te prometeu, ele vai cumprir. Porque a palavra de Deus diz que ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. E se Deus prometeu algo a você, mesmo que você ache que seja impossível, que não vai dar certo, que não vai ser assim, nunca procure ajudar Deus, porque Deus não precisa da sua ajuda. Do modo que ele prometeu, ele vai fazer. Não se preocupe quando será. Não se preocupe. Se preocupe apenas em esperar. Esperar com paciência no Senhor. Porque às vezes Deus promete algo para nós e nós ficamos naquela aflição, porque nós queremos logo. Mas Deus, ele dá no tempo dele. Deus, ele não trabalha no nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos, o de Deus é o Kairos. É totalmente diferente. A palavra de Deus diz que um ano é como um dia e um dia como um ano. Deus, ele não
dar a glória dele para ninguém. Deus, quando ele promete, ele é muito fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Embora muitas pessoas achem que é um devaneio, que isso não vai acontecer, né? Como Sara, eu acho que pensou naquela atribulação que ela estava, naquela vontade de ter filhos, e ela não conseguia já, e já tinha passado já o tempo dela gerar, e ela ficou aflita naquela situação. E ela pensou e disse, não, vou dar minha serva Agar para que tenha filhos para mim. Mas não foi assim que Deus prometeu. Deus não precisava da ajuda de Sara. E essa ajuda de Sara custou muito caro. Porque as coisas que Deus promete, ele cumpre com precisão. Fica tudo no lugar. E a palavra de Deus diz que que as bênçãos do Senhor não acrescenta dores. Mas essa bênção, isso que Sara fez, acrescentou dores para ela. Porque Agar, quando ela viu que estava grávida, ela começou a querer humilhar a Sara. Como quem diz assim, você com tanto tempo com seu esposo não teve filhos, e eu dei filhos a seu esposo. Você não teve essa capacidade de dar filhos a ele. E naquele tempo era muito importante, né, que uma mulher tivesse filhos, né, porque seriam os herdeiros. O nome daquela família não seria apagada, porque sempre teria um herdeiro. E se a mulher fosse estéril, ela não pudesse dar filho, ele poderia pegar uma segunda esposa para que gerasse filho. O esposo podia fazer isso. Mas Deus já tinha prometido a Isaac. Quando ele chamou, no capítulo 15, disse para ele vir. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Sim, saiu das entranhas dele, mas não era o filho da promessa. Porque a promessa que Deus tinha com Abraão era com Sara, não era com outra mulher. Deus não precisava de Agar para poder dar filhos a Abraão. Não, ele não precisava. Mas Sara se precipitou e deu Agar como mulher para Abraão. E por conta disso, até hoje, existe essa guerra lá no Oriente Médio entre os Isaac, né, que era o filho da promessa, e Ismael. E depois a mãe dele saiu errante, passou um tempo no Egito, e ali, próximo ao Egito, eles fizeram o acampamento. Ele foi um homem forte, poderoso,
dele vieram príncipes, como Deus havia falado a Agar, mas ele não era o filho da promessa. Muita coisa poderia ter sido evitado se isso não tivesse acontecido. Não é que isso pegou Deus de surpresa, porque o nosso Deus, ele não se surpreende com nada, porque ele sabia que tudo isso ia acontecer. Deus, ele sabia de tudo. Assim como ele sabia, quando ele fez o homem, que o homem ia pecar. Jesus Cristo não foi o segundo plano de Deus, não. Ele já estava incluso no plano de Deus para nós. Ninguém pega Deus de surpresa, porque Deus é onisciente, onipresente, ele sabe de tudo, ele vê tudo. E antes que você possa falar, ele sabe o que você vai falar. Ele contempla os teus pensamentos. Ele sabe o que você está pensando neste momento. Ele sabe o que é melhor para você. Ele entende as tuas falhas. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós estamos aqui passivos a erro. Ele sabe disso. Ele entende mais do que você imagina, ele te entende. Então, que Deus possa nos ajudar, que nós possamos sempre ser fiéis e esperar na promessa de Deus, nunca ultrapassar. Lembre-se sempre que as coisas que Deus te dá, as bênçãos que Deus te dá, ela não vai te acrescentar dores. Se algo vier para a tua vida, te acrescente dores, isto não foi Deus que fez. Porque as bênçãos do Senhor, está escrito na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos diz que as bênçãos do Senhor não acrescenta dores. Fica com essa palavra, fica com Deus, que Deus possa iluminar os teus caminhos, que você possa ser feliz, possa ser uma pessoa abençoada por Deus. Que Deus nos abençoe.